Bom dia! Puxa vida, esse bom dia saiu com frio, né? Bom Frio? dia! Onde é que está o frio, Tá pô? sozinho no verão, gente. Aqui, ó. Sozinho Fala, o que faltou? no verão. Hein? A bermuda. Não, faltou a bermuda, o chinelo de dedo também. Pô, tá aqui dentro do estúdio. Outra coisa, você podia ter vindo Temperatura ambiente. Regata. com ou sem uma manga. camiseta regata, Aqui dentro aquela... está, em função do calor humano, não é? Não. Que reina na emissora, aqui dentro está calor. Tá pô. calor não, tá calor Tá não. sim, Tá tá não. sim. Ainda não ligam o ar, aí já viu, daqui a pouco essas luzes, holofotes e todo este maquinário da emissora, aí fica mais quente ainda. Eu tô Graças a procurando Deus. o O que você tá procurando? O quê? maquinário. Tá aqui, pô, aqui, Ah, ali, sei, ali, pois ali. não. Agora você tá bem quentinho, ó, Excelente tô com segunda-feira, inveja. salve, salve, salve. E a seleção, hein, que tem a menor identidade, na minha opinião, com o povo brasileiro, aquela que mais se fechou, com jogadores nada simpáticos e se achando acima de tudo e de todos, foi campeã. Parabéns. Pronto. Que isso? Achei que você ia falar um Mas discurso ele- bonito. Garfaram o peru, hein? Passaram a mão no peru, hein, O Décio? cara tá de bom humor, deixa Passaram a ele. mão no peru, Pô, hein? pelo amor de Deus. Passaram. Na hora que o peru ia crescer, passaram a mão e estranhamente deram uma travada no bicho. Eu não entendo esse negócio de passar a mão em peru até crescer. Não, mas nesse Você caso não entende e cresceu, fala. deu uma travada no bicho. Sem pô. Em que quiser momento fa- você acha que Hã? o peru começou a crescer? Não, quando pretendia Ele vai fazer no um gol de- workshop sobre isso. Como? Nos A hora que o peru cresce ou não cresce? Como deixar o peru crescer? Ontem não deixaram, né? Não deixaram, Não graças deixaram, a Deus, não né? deixaram. Contrariando a história da humanidade, na hora que passaram a mão no bicho, aí, ó, em vez de... Bom, daqui a pouco o Eber Lima no Bloco de Esportes fala da vitória, do título da seleção brasileira. Começa já Copa do Brasil, já no meio de semana, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Mundo entre mulheres, os Estados Unidos, a seleção americana, mais uma vez, a grande campeã, essa é uma das atrações do programa, hein? E hoje é dia do padeiro, gente. Boa, e não é o Parabéns. padeiro distraído, hein? Não é. Parabéns a todos os padeiros. Faz uns pãezinhos pra gente. Você gosta de um pãozinho com Não, café claro, com leite? quem é que não delícia. gosta, né? E existem Tem uns estados... bonitões aí. Existem estados no Brasil onde a indústria da panificação é uma das mais importantes fontes de receita do estado todo, né? Minas Gerais, por exemplo, tem a MIP, que é a indústria mineira da indústria da panificação, que é um poder econômico, né? Em São Paulo também. Também, Também. forte. Porque Abraçar o é uma presidente coisa fantástica. Antero Todo José mundo, Pereira, né, que é o consome líder aí da pãozinho. panificação, do segmento empresarial, é um segmento que gera empregos diretos e Parabéns, indiretos, é bem parabéns legal, aos né? padeiros de todo o verdade. E Brasil. nesse friozinho, ainda mais some do pãozinho. Representando os padeiros, a gente vai receber o chefe Rogério Madeira, que vai ensinar um pão caseiro sem sova. Boa! Sem sova é sem... Sem descer a porrada. Sem apanhar. Perfeito. É um pão harmonioso, Olha, né? a gente vai ter dicas de como organizar uma mala de viagem, como não amassar as roupas, como esconder o que tem que esconder, como dobrar certinho as peças, Ô, como Décio, quem é que faz sua otimizar mala? espaço. Quem é que faz sua mala? Olha, normalmente Deus. eu posso dizer que minha mulher me ajuda, mas eu também Olá, viu? faço. Não, Eu também. ajuda no sentido assim de pegar as coisas que possam ornar com outras coisas, né? Enquanto isso eu pego o básico. Então, camiseta, cueca, meia, Mas combina, essas tipo, coisas. meia com cueca? Não, eu procuro fazer combinando. Aí, tá vendo? Ele Pra que, combina. pra que combinar Pra ficar na bonitinho, mala? rapaz. Mas pra quê? Como é? Pra ficar bonitinho, é. Pra Uma ficar mala vai pra alguma exposição, vai pra vitrine de loja? Não, mas não é dentro. É pra ficar bonitinho assim. Você leva combinandinho. Vou te falar, pô. Entendeu? Você leva combinandinho. Você já fica viu? mais bonitinho. Você já viu ogro levar mala? Não. Nem Então leva não mala. pergunto pra ele. Pô, arrumar ali bonitinho, joga tudo ali, já era. Mas aí, ó, você vai perder tempo, vai perder espaço na mala. Vai pagar extra. Vai ter que pagar no excesso. hotel pra passar a roupa, porque vai amassar toda a roupa. Não. Entendeu? Uma bom. beleza. Você vai aprender hoje aqui. Não. Vai. O que mais temos hoje, hein? Então, eu queria Temos- também dizer Diga. que há um mal-estar aí, houve um mal-estar entre artistas da Rede Globo, entre um artista já veterano e bastante famoso e uma autora de novelas. Um mal-estar que está sendo desfeito agora pela harmonia da teledramaturgia global.
Vamos falar sobre isso. Já o Décio fala. Ó, a gente vai ter também uma Vamos lá. pauta de agrotóxicos liberados versus o risco da saúde. Parece que o Ministério da Agricultura liberou 31 agrotóxicos. Eita, nós. Se os caras liberam bala de 38, eles não vão liberar agrotóxico. Tá feia a coisa pra gente. Essa foi boa. Na música, a gente vai ter o prazer de receber a Tainá Bittencourt, dona de uma voz diferenciada, cheia de personalidade. A Tainá que vem se destacando principalmente na internet, campeã, né, de acessos, de visualizações. A Tainá Bittencourt estará com a gente ao longo do programa até 1 da tarde. Ou seja, são 10h05. Olha a hora, excelente segunda-feira. Começa a nossa manhã na Rede Brasil, não é? É isso aí. Vamos começar já com curtas e quentes. Roda a vinheta. Pode rodar. Pois é, gente, estamos iniciando aí o nosso Curtas e Quentes, colocando você aí por dentro dos assuntos e de todas aquelas coisas que formam o universo dos famosos, né? Daqueles que formam também aquela elite de celebridades, para você ficar por dentro aí já começando o dia, né? Olha, como vocês viram, ontem a seleção brasileira conquistou a Copa América 2019, final aí contra o Peru, 3-1. A final do torneio aconteceu lá no estádio do Maracanã, que é um símbolo pra gente, né? E recebeu milhares de torcedores para assistir esse confronto aí contra a seleção peruana. Seleção peruana que já levou essa Copa América também muitas vezes, né? E os gols do Brasil foram do Everton, do Gabriel Jesus, que acabou expulso numa jogada meio discutível aí no segundo tempo, e do Richarlison, que entrou exatamente no lugar do Gabriel Jesus. O Brasil superou o adversário, sendo a 9ª vez, 9 vezes, campeão da Copa América, mesmo desfalcando, né? Aliás, mesmo desfalcada do Neymar Júnior. A seleção estava muito legal e o Neymar estava lá com o seu filho Davi Luca no estádio para ver o time brasileiro jogar. Eu queria ressaltar que o Brasil jogou com 10 por causa da expulsão do Gabriel Jesus. Durante grande parte do segundo tempo, o Brasil jogou com 10. E no momento em que a seleção peruana mais estava atacando. Eu não sou exatamente um especialista em esportes, eu sou um apaixonado como qualquer brasileiro. Mas uma coisa a gente tem que dizer, a seleção peruana é uma seleção que traz tristes recordações para a seleção brasileira, né? A gente deve lembrar que na Copa do Mundo da Argentina, isso anos atrás, o Peru, se perdesse por uma diferença de 6 gols, eliminava o Brasil. Quer dizer, o Peru perdia e eliminava o Brasil, tirava o Brasil da disputa pelo título da Copa do Mundo da Argentina. Isso quando ela foi disputada na Argentina. E, estranhamente, a seleção peruana, que naquela época era bastante forte, perdeu por 6-0. Que coisa feia, né? E eliminou o Brasil e a Argentina foi campeã. Que coisa maravilhosa para a Argentina e para os peruanos, não é verdade? Então, e a gente, acho que ontem, de alguma forma, deu uma respostinha para eles. Ainda não chegou no 6-0, mas vai chegar. Quero falar de Rafael Witt, namorado da atriz e comediante Tata Werneck, né? É marido dela, né? Vivem juntos, tal. Ele revelou os possíveis nomes da sua filha que vai nascer. Ele disse numa entrevista que ainda não entraram em consenso, ele e a Tatá, em relação ao nome da menina. Também disse que ele tinha escolhido o nome de Cora, né? E que ele acha muito bonito. Só que aí a Tatá disse, não, acho que não, Cora não é o nome ideal, eu queria que fosse Maria Clara. Só que aí ele
é que falou, não, a Maria Clara é muito comum, aí eu também não quero. Então agora eles pensaram em Manoa, né? Eles acharam um nome legal, Manoa, mas lembraram que tem a filha de um casal amigo deles, muito próximo, que também se chama Manoa. Então, estão pensando em descartar Manoa e escolher um outro nome. Só que ainda não chegaram a um consenso. Qual seria o nome? Eu queria dizer, por experiência própria, eu tenho 3 filhos, né? E eu queria só passar aí para os dois, para a Tatá e para o Rafael Witt, o seguinte: se você ficar pensando em todos os nomes que cada familiar tem, ou cada filho de amigo tem, vocês vão ficar os dois malucos e vão escolher um nome ridículo para a filha de vocês. Pensem num nome que vocês gostariam e ponham na garota, né? O amor vai guiar a mente de vocês, a criatividade de vocês. É só isso, né? E tenho certeza que a filha de vocês vai nascer linda, maravilhosa e vai ter muito orgulho do nome que os papais escolheram para ela, ok? Não deixe essas frescurinhas atrapalharem a criatividade de vocês, não. Quero falar da apresentadora Angélica e o Luciano Huck, marido dela, né? Eles foram até Portugal, isso para uma espécie de peregrinação, agradecendo a recuperação do seu filho Benício. O casal, né? Os dois acompanhados dos filhos todos do Benício, da Eva e do Joaquim, eles estiveram no Santuário de Fátima. Estão aí as fotos, né? E postaram nas suas redes sociais as imagens e os momentos emocionantes de oração e agradecimento que eles passaram lá. Vale a gente lembrar aqui que nós demos aqui, inclusive naquele dia, né? No dia exatamente posterior ao que o Benício sofreu, o garoto Benício, de 11 anos apenas, sofreu um grave acidente enquanto a prancha de wakeboard, ela acabou entrando, né, na cabeça dele, isso quando ele praticava wakeboard lá no litoral norte do Rio de Janeiro. E o Benício teve que ser levado às pressas para um hospital, uma cirurgia de emergência para conter aquele traumatismo craniano que ele havia sofrido. Mas assim, tudo acabou de uma forma maravilhosa. A cirurgia foi muito bem sucedida. Logo depois ele já estava na UTI e logo no dia seguinte da UTI ele foi levado ao quarto, ao apartamento do hospital. E olha, pasmem, 2 dias depois da cirurgia, ou seja, no dia seguinte foi para o quarto e depois já recebeu alta e foi se recuperar em casa. Que coisa maravilhosa, né? Que graça que eles receberam. E foram agradecer no Santuário de Fátima. Aliás, por falar na Angélica, ela, mais a Eliana e a Xuxa gravaram juntas um comercial para uma empresa de cosméticos. O comercial ainda não está no ar, mas está entrando no ar, né? As 3 loiras que marcaram os anos 80 e 90 com seus programas infantis foi divulgado por elas nas redes sociais. Esse encontro das loiras já estava sendo aguardado pelos fãs há muito tempo. Vale lembrar que recentemente a Eliana recebeu a Xuxa no seu programa do SBT. E a Angélica, por enquanto, ela está sem o seu programa, porque o Estrelas acabou, ela acabou ficando sem programa para comandar. E segundo algumas informações, cada uma teria recebido um cachê de, atenção, R$700 mil para fazer essa campanha comercial, que deve atingir todas as mídias, não é só televisão. É televisão, é anúncio em revista, em jornal, as redes sociais, e tudo terá a duração de 1 ano. Ou seja, uma campanha extensa, né? Mas
estão ganhando mais ou menos, vocês não acham? Né? Podia depositar uma parte na minha conta, eu não ia reclamar, não. Aliás, nem o gerente do banco que eu tenho conta também não ia reclamar. Pessoal, o ator, essa daqui é uma notícia muito importante. É muito importante por quê? Porque tem 2 veteranos funcionários da Rede Globo de televisão, duas veteranas forças e talentos da dramaturgia global que entraram numa rota de colisão. O ator José de Abreu, tá aí o Zé de Abreu, e a autora de novelas Glória Pérez, 2 pessoas super consagradas, andaram trocando farpas. Pois é, isso tudo depois que o Zé de Abreu resolveu postar uma mensagem muito polêmica. O Zé de Abreu postou nas suas redes sociais a seguinte mensagem, abre aspas, o Zé falando: o Brasil está tão doido que nós vemos Guilherme de Pádua e Glória Pérez apoiando o mesmo político. Que tempos! Isso dando a entender que Glória e o Guilherme de Pádua, para quem não lembra, assassinou a filha da romancista, da novelista Glória Pérez a golpes de tesoura. Eles eram namorados e ele simplesmente, num passeio que fez com ela, pegou uma tesoura e estraçalhou o peito todo da atriz Daniela Pérez, que era uma garota, né? E eles estavam juntos na novela De Corpo e Alma. Isso foi em 92, né, Bia? Se não me engano, 1992. E agora eles teriam o mesmo posicionamento político. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não estou dizendo que o posicionamento político dele está certo, que o posicionamento político do Zé de Abreu está certo, mas o que é que tem a ver a calça com a cueca, né? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, né? A verdade é que a Glória Pérez, ao ler essa mensagem do Zé de Abreu, ficou louca da vida e acabou respondendo o seguinte: você é muito canalha. Eu não vou revidar lembrando a tragédia pessoal que você está atravessando. Vou apenas bloqueá-lo e nada mais. A gente sabe que o Zé de Abreu passou e está passando momentos nada confortáveis na sua vida pessoal. E de repente brinca com fogo, só pode se queimar. O Zé de Abreu aí resolveu retirar o seu comentário, pediu desculpas, disse que ele não teve a intenção de magoar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se um dia na vida de alguém, esse alguém tem uma filha assassinada a golpes de tesoura, assassinada de qualquer forma, por um cara qualquer que é namorado dela, e depois vem um amigo seu e diz assim, lembra da sua filha que morreu a golpe de tesoura? Lembra dela? Pois é, agora você e o assassino da sua filha estão defendendo o mesmo candidato, o mesmo político. Eu não sei qual seria a minha reação, não. Eu não sei. Eu não sei se eu só responderia educadamente, como a Glória fez, se eu só responderia pela rede social, ou se eu iria à casa desse cara para saber o que mais ele tinha que me dizer e para ele aguentar as consequências do que dissesse. É um absurdo, São tempos de muito ódio esses que nós atravessamos no Brasil. Todo mundo perdeu o bom humor, todo mundo perdeu o bom senso, todo mundo só quer destilar a sua peçonha, o seu veneno natural, o que é horrível.
Esquece. Vamos lá. Olha, Carlinhos Maia e o seu marido, né, o Lucas Guimarães, eles foram convidados a sair dos parques da Disney em Orlando que eles estavam visitando. E tudo começou por causa de uma bermuda que o Lucas, o namorado do Carlinhos, estava usando. A bermuda era estampada com desenhos que faziam referências àquele gesto quando você fecha toda a mão e deixa só o dedo do meio, né, esticado. Você sabe o que é isso, né? Então, e as pessoas, os frequentadores dos parques da Disney lá de Orlando que estavam por lá, se sentiram ofendidos por aquela estampa, né? As estampas da bermuda dele, chamaram os seguranças do local e alertaram que o casal estava usando bermudas assim. Inclusive, eu acho que não dá para ver ele de bermuda, não, aí a bermuda tá lisa, né? Tem uma outra com ele da bermuda estampada, essa daí. Deve ser aquela ali, só que não dá pra gente ver o gesto do punho fechado com o dedo médio esticado, né? Naquele símbolo que vocês sabem que eu não posso dizer o que é por causa do horário que eu tô na televisão. Ou seja, quando você vai visitar um local público como esse, em que tem uma porção de crianças, pelo menos troca de bermuda, né? Bota uma outra roupa que seja um pouco mais composta, que seja lisa. E aí a proposta que foi feita aos dois foi o seguinte: ou o rapaz trocava a bermuda, ou eles seriam postos para fora. Eles resolveram sair, já que estavam ofendidos com essa história toda. Foram embora, levaram a bermuda e que façam bom proveito dela. É o que a gente deseja. Olha só, o Brasil, esse final de semana foi um fim de semana muito trágico para a música popular brasileira. No sábado, o Brasil perdeu, na minha opinião, o seu maneira de dizer, o seu criador mais representativo, João Gilberto. João Gilberto, considerado o pai da bossa nova e o inventor da nova música brasileira. Foi ele que inventou um ritmo que sacou que com um instrumento de cordas ele podia fazer a percussão que o tamborim faz numa escola de samba. E isso conquistou não apenas o Brasil inteiro, como o mundo inteiro. A bossa nova é tocada hoje com o mesmo sucesso de sempre na Ásia, na Austrália, em toda a Oceania, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, aonde você quiser, menos no Brasil. Né? Você tira o Brasil, porque o Brasil não sabe nada de música, então você tira o Brasil, o resto do mundo reverencia o Brasil pelo advento da bossa nova. E quem criou tudo isso foi um cara muito simples, um baiano de fala mansa, que só queria cantar o amor, só queria cantar as suas canções bem baixinho, que era para todo mundo ouvir, com delicadeza. João Gilberto estava com 88 anos e vinha enfrentando sérios problemas de saúde já há algum tempo. O velório do João Gilberto ainda está aberto ao público, está acontecendo neste momento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Você que está nos vendo no Rio de Janeiro ainda pode dar uma chegada ao Teatro Municipal até às 14 horas de hoje. O corpo do João será cremado em uma cerimônia apenas para familiares e amigos mais próximos. Porque, apesar desse descaso que o Brasil tem com os seus patrimônios artísticos, a legião de fãs do João é imensa, né? E ele vai deixar uma vaga aí que nunca será preenchida. Um artista como o João nasce a cada 500 anos. Então, nenhum de nós vai ver um outro João. Vamos lá. Um acidente
com um veículo que levava os equipamentos do cantor Léo Santana, na Bahia, acabou deixando 2 mortos na manhã de ontem. O caminhão, que estava com boa parte da equipe técnica e dos equipamentos técnicos também, se envolveu em um acidente com uma carreta na BR-116, muito pertinho ali da cidade baiana de Itatim. O Léo prestou solidariedade às famílias, está aí, vocês estão vendo a carreta, né? O caminhão do Léo Santana. Foi um acidente muito feio, né? O Léo diz que está prestando toda a assistência às famílias das vítimas e também disse que está dando todo o apoio psicológico também, né? Olha o tamanho da encrenca, olha como ficaram os 2 veículos, meu Deus. Dá uma olhada, que barbaridade. Imagina só. Meu Deus. Gente, o ator Rafael Cardoso e a Mari Bride passaram por um sufoco nesse final de semana. A filha do casal, a pequena Aurora, que é uma gracinha de menina, né, uma loirinha de 4 anos, teve que ser internada às pressas lá no Rio de Janeiro após ter uma crise de vômitos. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo, porque a coisa não parava e a pressão dela caindo, cai batimento cardíaco, aquela coisa toda, levaram ela correndo para o hospital, e aí faz exame. Tá aí o rostinho dela, maravilhosa, Aurora, né? E aí ficou-se sabendo que aquilo era uma espécie de intoxicação, alguma coisa que ela tinha comido, que devia não estar no prazo de validade, sei lá, acabou fazendo muito mal a ela. A Aurora ficou internada a noite toda para que a equipe médica pudesse tomar as providências para colocá-la fora de perigo, né? Felizmente, ela melhorou muito rapidamente e logo de manhã já estava recebendo alta, podendo ir para casa e ficando sob a tutela e os carinhos da mamãe e do papai. Que bom, que bom. Aurora, pronto restabelecimento para você e vamos pedir que aos papais agora possam respirar um pouco, porque depois de um susto desse, gente, é aquilo que eu disse, eu que sou pai de 3, cada vez que um me dava um susto desse, eu acho que eu perdia 5 anos de vida lá na frente, né? E isso acontece muito com as crianças. Gente, a Milady Mihai levou um susto muito grande na madrugada de sábado ao descobrir que o seu Instagram teria sido hackeado. Atualmente, ela disse que tem 3.700.000 seguidores e que as suas fotos teriam sido apagadas, inclusive as fotos com o Wallace Arraes, seu atual namorado. A Milady usou outra rede social para pedir ajuda e depois de muita confusão, ela conseguiu, de repente, magicamente, ela teve acesso outra vez, né? A rede entrou no ar outra vez e ela conseguiu ter acesso ao seu acervo. É estranho que a coisa, de repente, aconteça, né? Mas que bom, tudo terminou bem. A ex-namorada do jogador Ronaldinho Gaúcho, a Priscila Coelho, ela está reclamando muito. Ela vem trabalhando como motorista de um aplicativo em Belo Horizonte. E a Priscila e o Ronaldinho Gaúcho tiveram um relacionamento juntamente com a Beatriz Souza. Isso durante 6 anos. Era um amor a 3, né? Era um relacionamento conjugal a 3. E no ano passado, o Ronaldinho Gaúcho teria decidido que, olha, chega, eu não quero mais essa confusão, colocou um fim no relacionamento e pediu para que as duas fossem para casa, esquecessem aquilo e deixassem o lugar onde moravam com ele, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Priscila entrou na justiça e pediu a partilha dos bens do Ronaldinho Gaúcho e também uma pensão pelo tempo que ela ficou nesse relacionamento a 3. Vamos combinar o seguinte, esse negócio de 6 anos
dependendo de como o advogado dela direcione o caso, pode dar muita dor de cabeça para o Ronaldinho Gaúcho. Né? Ainda que seja um relacionamento a 3, né? Ainda que seja. Né? Mas durante 6 anos, no mesmo domicílio, tem advogado que baba por uma causa dessa, viu? Vamos falar da aniversariante do dia. Quem é que está fazendo aniversário hoje? Daniela Saraíba. A bela Daniela Saraíba está fazendo aniversário hoje. Parabéns de toda a equipe do nosso programa. E agora, pessoal, eu quero falar do Chocolate Pan. Você sabe que a Pan, Chocolate Pan, é uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece os produtos de maior tradição e qualidade. E olha, não adianta eu dizer para vocês que o chocolate da Pan, ele é mais gostoso que qualquer outro, né? Não adianta eu falar isso para vocês. É importante que vocês conheçam o sabor. O sabor é muito importante, sabe? Você tem que conhecer o famoso pão de mel da Pan, as tradicionais moedinhas de chocolate ao leite da Pan, o chocolate granulado, o chocolapes e tantas delícias que marcam a infância da gente. A minha infância, por exemplo, eu lembro sempre de ter um chocolatezinho da Pan lá para comer, né? E não dá para deixar de falar de Pop Pan, a pipoca caramelizada e coberta com o delicioso chocolate ao leite da Pan. Não dá para você comer uma só. Pop Pan combina com tudo, você pode comer em qualquer lugar, né? No trabalho, na condução, em qualquer lugar, né? Em casa, vendo o nosso programa, no cinema, em qualquer lugar. Então você já sabe, quando você quiser sentir novamente o doce sabor da sua infância e juventude, peça, eu quero chocolate da Pan. Uma coisa que, na abertura do programa, um pouquinho antes da gente começar o nosso Curtas e Quentes, me deixou meio invocado, foi o Luciano Faccioli, junto com a Gisele Alves, estavam comigo aqui ao lado, e de repente o Luciano falou, essa é a seleção brasileira que menos identidade tem com a torcida brasileira. Luciano, explica melhor isso. Por isso que eu até reforcei, né? Na minha modesta opinião. Não, claro. Eu acho que eles fazem questão de se distanciar do torcedor. As entrevistas são cada vez mais raras, a simpatia com o torcedor é cada vez menor. Isso é uma característica do Tite, que me parece, pelo que eu tenho de informação, é o mentor desse distanciamento. E ontem eu fiquei mais fulo da vida, Décio, acompanhando na Fox ou na ESPN, uma das duas, naquele tradicional pré-jogo, o embarque, né? Saída dos jogadores do hotel para entrar no ônibus, aí tem o gradil que ficam os torcedores ali. Alguns sequer, tudo bem, é um detalhe, mas alguns sequer deram um tchau, um aceno, fizeram uma menção de tentativa de devolver o carinho daquelas pessoas que ali estavam. Thiago Silva, por exemplo, é um deles, que também se acha o rei da cocada branca, preta, amarela, verde e cor-de-rosa, né? Além de outros que sequer foram carinhosos, ou parece que alguns por obrigação, estão aqui porque querem, vão se catar, mais ou menos isso. Mas, então, vezes, esses detalhes que me às deixam... vezes eles querem se concentrar, não? Às vezes é um jeito de se concentrar. Eu também acho. Vocês pensam assim? Bom, tudo bem. Não é só se concentrar. É um jeito, né? Eu acho que cada vez mais distante a seleção, cada vez mais fechada. O Daniel Alves, que aliás jogou uma Copa brilhante, né, sem dúvida alguma, eleito o melhor jogador da competição ontem pela Comebol. Sim. Naquele jogo contra a vitória contra a Argentina. Na entrevista, depois que aquela obrigatória para os patrocinadores, quando o colega lá de imprensa, não lembro quem, foi perguntar para ele do jogo da vitória, ele não respondeu e falou, a nossa comissão técnica que foi massacrada, escorraçada, porque é para eles. Pô, é um direito da imprensa esportiva criticar ou elogiar. Mas eles, como eu digo, que é a minha opinião, se acham acima do bem e do mal, Décio e Gisele, se acham intocáveis, se acham, o Brasil com esse futebol, na minha opinião, que jogou a Copa América, não passa de uma segunda ou no máximo terceira fase numa Copa do Mundo. Não passa, pode escrever. Se continuar jogando esse futebol,
apenas e tão somente razoável. Jogamos contra seleções medíocres, hein, pelo Então, amor de Deus, né? eu acho que nisso eu concordo plenamente com você, porque o Brasil não fez mais que um feijão com arroz sem sal. E a obrigação... Sem sal ainda. Sem sal. Você E a queria falar um feijão obrigação, com e a arroz? obrigação, né? Não, E a obrigação, exatamente, é. a obrigação. Se essa seleção jogar, quer dizer, é claro, tem jogadores fora da linha, né? Então, se você pegar um Arthur, por exemplo, você pegar um Gabriel Jesus, você pegar um Everton Cebolinha, eles podem jogar em qualquer seleção do mundo, é diferente. Mas não dá para você formar uma seleção com três jogadores, principalmente quando você pega jogadores muito habilidosos e transforma os caras em gandula. Para quem não sabe, gandula é o cara que vai pegar a bola quando ela sai. Aí você pega um jogador que é super habilidoso e coloca ele colado na linha lateral. Que falam agora jogadores de beirada. De beirada. É a nova moda, beirada. Beirada, na beirada tá o técnico que faz isso, sabe? Que aí basta um empurrãozinho porque ele cai da beirada, né? Mas deixa pra lá, ganhamos, faz de conta que tá tudo bem. Olha, o Zete fala diariamente lá na Top FM, onde fazemos o programa todo dia, 7 da noite, com o Eber Lima, que daqui a pouco aqui está, com o Zete, com o Sampaio. O Zete fala, o que vale é o que vai ficar para a história. É campeão? Então um abraço. Concordo em parte, mas tudo bem, são detalhes, enfim. E vamos ver se o Tite vai ficar, hein? A essa observação, essa possibilidade dele ficar de sacolejo cheio e falar, ó, tchau e bem, estou puxando Não, mas o carro. ele não sai. Olha, Não, ele não sai. Quer dizer, ele pode ser saído. É outra coisa. Não, acabou com o presidente. Saído. Não, o presidente da CBF garante, já falou em várias. Bom, se bem que O dirigente presidente de da futebol, CBS é aquele que desceu Rogério 30 vezes Caboclo. a escadinha para abraçar todo mundo e subiu de isso. novo. Aí descia de novo e subia de novo. O caboclo. É o rei da escada, né? E parecia que ia arrancar o pescoço da rapaziada. Ele queria beijar todo mundo. Tá deslumbrado. É um né? beijoqueiro. Assumiu agora. Felicidade, assumiu É um agora. beijoqueiro. Pô, tivemos dois presidentes ladrões, dois vagabundos, que nem o Ricardo Teixeira e o Não Marinho. fala assim. Tá bom, safados, pronto. Não, Também fala não, assim. melhor, né? Fala assim. Tiveram ladrões como Marco Polo Del Nero, pô. Então ele agora, que pelo menos tomara por enquanto e assim continue sem nenhuma acusação, pô, o homem tem fama de honesto, Então. tomara continue assim. Então ele tá deslumbrado, ele tá, Mas na o primeira pessoal- já ganha, né? Ontem à noite nas redes sociais o pessoal não falava em outra coisa a não ser no caboclo beijoqueiro. Caboclo beijoqueiro. Que é falou tudo. o caboclo. É Olha. o novo responsável pela CBF. Foi, né? foi. Beijava todo mundo ali, Foi né? engraçado, Ele foi beijou engraçado. até o Gandula, que passou ali, beijou não, ali, né? Foi, viu? E aquelas Impressionante. homenagens que aconteceram antes, de melhor goleiro, melhor fair play também, ele tá, você falou tudo, quem passasse na frente, ele beijava. Ele agarrava, ele grampeava, né? Ó, o Bolsonaro também roubou a cena, vai. Bolsonaro também, mas ontem vocês viram uma informação... Gisele, Meu pelo amor de amigo, Deus, olha o que você falou. O Bolsonaro roubou a cena, não fala assim que o homem é presidente. Mas vai, é personagem. vai. Mas Você não pode falar uma coisa. Aliás, é a capa de todos os jornais e tá ontem, assistindo ao jogo, independente que assistiu na Globo, na Sport TV, enfim, metade de vaias, metade de aplausos. Ontem Não, mas foi bem dividida a É uma reação, democracia, né? Não, sim. Metade Mas, digo, do estádio estava a favor do Bolsonaro, metade estava contra, ué. É uma democracia. É que já foi, né? Só para comprovar que já uma teve uma democracia. aceitação muito maior. E Verdade. hoje o Datafolha, Décio, daqui a pouco a gente fala disso, traz uma pesquisa, né? Bolsonaro tem apoio de 1/3 da população. Com o país rachado em 3, bom, se bem que a Folha de São Paulo, mas se bem que é um mas a Folha de São resultado, Paulo diz o seguinte, né? Que 1/3 seria de total apoio ao Bolsonaro, 1/3 seria de total apoio ao Lula e 1/3, ou seja, 33% mais ou menos, né? Sim, Claro, 33% não apoia nenhum dos dois. 33% queria uma terceira via para poder concorrer com Lula e Bolsonaro, seja como for. O que eu acho que representa a verdadeira democracia. Óbvio. Porque esse negócio de botar um extremo aqui e outro extremo aqui é a véspera da ditadura, você concorda, Sim, Luciano? sim, Ué, quando você tem um oportuno. cara que é uma unanimidade absoluta nesse segmento, outra unanimidade absoluta no outro segmento, guerreiam os dois e quem sair vitorioso sai como o grande imperador. Gente,
Passou essa época, né? Vamos deixar de frescura, né? Ele é Tá bacana. certo? É verdade, é bacana, Décio, viu? Então é isso Olha, aí. não, bacana, digo, a sua opinião, Não, seu sei conhecimento, lá, a tua cultura não é real, é real. Eu sou... Eu diria que esse restante não, esse bloco, esse grupo de 33%, também traduzindo no termo francês, esse grupo está de saco cheio também. Né? É verdade. nem opinar, Só não. que o João Borges, nosso J. Borges, nosso diretor, me passou aqui. Enquanto você aqui apresentava ou abria o programa, amanhã, da nossa Rede Brasil, Ana Maria Braga, lá na Globo, abria o Mais Você. E ela, parece que o frio deixou a nossa beijoqueira, Ana Maria Braga, com uma confusão mental. Porque ela deu duas logo na abertura. Primeiro que ela matou o Gilberto Gil. Matou o Gilberto Gil, vamos fazer orações que Gilberto Gil também se foi. Pelo menos para Ana Maria Braga. Quando ela foi fazer a citação, ela um pouco confusa, ela falou, vamos lamentar porque faleceu Gilberto Gil, ao invés de falar João Gilberto. Aí, não contente com essa primeira, ela foi parabenizar a seleção brasileira. Parabéns à nossa seleção, parabéns, treinador Felipão. Ai, cacetada! Mas também colocou o Felipão no lugar do Tite, quem sabe é uma visionária, hein? É uma visionária, pô. Olha, a única coisa que eu... Pega a malinha e sai. Fora de brincadeira, Gisele e Luciano. Eu não quero pôr fogo, eu não quero botar lenha na fogueira, mas eu só gostaria de dar minha opinião aqui. Pô, pelo amor de Deus. A Ana Maria Braga é uma das rainhas do marketing. Tudo que acontece de deslize no programa dela, eu vejo programado. Eu vejo escrito no script. Quer dizer, é uma opinião, eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou apenas dizendo como é que eu vejo. Como é que eu vejo? Aquela história daquele casal que ela levou para aquele jantar e a mulher teve um piti e deu um esporro que não foi brincadeira, queria matar todo mundo lá, inclusive o namorado. Tudo aquilo, é o seguinte, se aquele jantar desse certo, seria comentado? Não. Sairia. Quebrou aquele baita naquele pau, não quebrou? Virou notícia. Virou notícia no mundo inteiro, até em jornal da Europa saiu, né? Apresentadora brasileira passa vergonha. Então, gente, você acha que ela falou Gilberto Gil porque ela se enganou? Mas não é um marketing ruim pra ela? Hein? É um marketing ruim pra ela. Mas que ruim! Tá na mídia, mas tá que na boca do ruim! povo, Ai, gente, pô. Vira meme em rede social, porque um monte de imbecil que pensa como ela vai também dar força. Eu penso assim. Isso tá me lembrando, só para dar um pitaquinho, senão, né, não sou eu, né? Isso me lembra um determinado apresentador de TV que quer convencer a população brasileira que namora com A, com B, com C. Sendo que se soltar uma barata, ele... Ai, barata! E nada a ver, cada um vive o Brasil. Como só que pra é a deixar... barata? Barata! Não. Já se for um barato, é capaz dele ficar. E aqueles que ficam de plantão, também acompanhando minhas opiniões, é o que eu penso e respeito. Cada um faz o que quer com o seu próprio corpo e com o corpo alheio que está mais próximo. Mas, pelo amor de Deus, não fiquem melindrados nem melindradas. Mas se pintar uma barata que ele corre e sobe no primeiro poste, eu garanto que ele sobe. Para com isso, não faz essas citações. Mas que é capaz do pessoal ficar E daqui excitado. a pouco tem peru no programa. Eita, nós. Olha só, antes do Peru entrar no programa, eu digo, né? A gente está encerrando o nosso Curtas e Quentes. Eu estou me despedindo por aqui. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, uma beijoca. Vocês ficam com esses dois incríveis apresentadores, o Luciano e a Gisele. Eu vou me despedindo, mas amanhã a gente está de volta, né? E vocês ficam agora um pouquinho, pelo menos, da voz do mestre. Esse grande mestre, esse músico incomparável, esse cantor incrível. João Gilberto, valeu, João. Valeu. Tchau. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar.
O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar, os olhos já não podem ver.